Passa Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 12ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento de número 33, João Roberto Ladeira da Costa, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas prerrogativas, requer à mesa ouvido o douto plenário que seja encaminhado um expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto ao 10º Comando Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pleiteando a construção de um DPO, Departamento de Polícia Ostensiva, no bairro do Caiçara, primeiro distrito deste município. A presente solicitação visa proporcionar melhores condições de segurança aos moradores e transeuntes daquele bairro, pois devido à grande incidência de criminalidade hoje e com o aumento de vandalismo, furto e de pessoas desconhecidas no bairro, torna-se muito preocupante a ausência destes profissionais, preocupando principalmente os pais de jovens e dos moradores naquele bairro. Muitas vezes, tais procedimentos são de pessoas não residentes no bairro. O atendimento a essa presente reivindicação, por parte de Sua Excelência, virá certamente solucionar o problema que ora aflige aos moradores daquela localidade. Sala das Sessões, 25 de março de 2014. Vereador João Roberto Ladeira. Requerimento de número 34, ano 2014. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas prerrogativas, requer à mesa do ouvido plenário que seja encaminhado o expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade, pleiteando a poda e retirada dos galhos de árvores que estão sobre a rede elétrica na Avenida Beatriz Figueira, em frente à residência do número 98, em Santa Anésia, 4º distrito desse município. Devido ao avanço da vegetação, os galhos estão entrando em contato com os fios, causando preocupação aos munícipes com a possível queda dos galhos e interrupção dos seus serviços. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação de número 84, João Roberto Ladeira, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente para que seja feita a pintura de faixa de pedestre em frente à creche municipal, localizado na rua Bulhões de Carvalho, número 281, no bairro Casa Amarela, neste primeiro distrito. A solicitação, ora apresentada, se faz necessária devido ao grande número de veículos que trafegam em alta velocidade naquela localidade, dificultando o acesso dos munícipes que precisam dos serviços da creche. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente proposição, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina o vereador João Roberto Ladeira. Indicação de número 85, João Roberto Ladeira, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente para que seja feito um estudo visando a desapropriação e legalização da área que fica localizada às margens da rodovia Presidente Dutra, quilômetro 229, sentido Rio, no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município.
No referido local, existe hoje 28 famílias assentadas e, segundo informações dos moradores mais antigos, a referida área pertence à antiga empresa Elevan, antiga prestadora de serviços da Nova Dutra. Após uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, Mário Luiz Dias Amaro, e com o secretário de Serviços Públicos, Ricardo Torres, vimos a necessidade de um atendimento do serviço público municipal em termos de saneamento básico, como luz, água e esgoto. Para tanto, solicito um estudo para a desapropriação da área, igual ao que está sendo feito em outras localidades deste município. Vale ressaltar que a situação é irreversível, pois em apenas 10 anos, famílias já se apropriaram de lotes, onde a maioria estão em construção. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente proposição, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina João Roberto Ladeira, vereador. Indicação de número 86, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando das suas prerrogativas neste legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente providências no sentido de executar procedimento legal junto ao DENIT, visando a municipalização da RJ 145, no trecho que vai do bairro Vila das Palmeiras até o bairro Cabo Verde, neste município. Quem estaciona no trecho acima citado tem tido seus veículos constantemente multados pelo Batalhão de Polícia do Rio de Janeiro, que, em cumprimento ao artigo 50 do Código de Trânsito Brasileiro, define-se como faixas de domínio a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras de artes, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Conforme o artigo 50 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes a estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecida pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Cabe lembrar que o bairro Casa Amarela, por exemplo, já existe há muitas décadas e que nele se encontra um variado comércio, como padaria, supermercado, loja de automóveis e muito mais, além de uma creche municipal, conselho tutelar, abrigo municipal, uma sala de acesso à internet da prefeitura, a PAI, creche, secretaria de obras e de serviços públicos, um posto de saúde da família e o próprio batalhão da Polícia Militar, além de inúmeras igrejas onde poderiam todos estes usuários estacionar seus carros. É pertinente também citar que todos os comerciantes do local possuem alvará de localização e têm seus negócios legalizados, o que torna ainda mais difícil a situação deles, quando tem que receber um cliente. E este não pode estacionar nas rodovias. Por tais razões, entendo justificada a presente proposição, aguardando do seu excelente prefeito municipal as providências cabíveis para o seu pronto atendimento, ressaltando que tal solicitação já foi objetivada em indicação de número 117 do dia 26 de fevereiro de 2013. Assina Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação de número 87, José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a doação de providências com o objetivo de realizar a pavimentação da rua João Brito, que liga a subestação da Light até o restaurante Produto da Roça, que margeia a rodovia Presidente Dutra, em Arrozal, 3º Distrito de Piraí. A localidade acima mencionada encontra-se em péssimo estado de conservação, com muitos buracos, matos e, com as chuvas, muita lama, causando assim muitos transtornos aos seus moradores. A referida rua é o único acesso que os moradores têm para irem até o posto de abastecimento de combustível, sem que necessite fazer o retorno na Via Dutra.
Face ao exposto e justificada a necessidade da obra, solicita ao seu excelentíssimo senhor prefeito municipal providências à mais justa reivindicação. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo. Indicação de número 88. José Paulo de Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a pavimentação da rua Vista Alegre, ao lado do antigo posto Vista Alegre, no bairro Vista Alegre, neste primeiro distrito. Os moradores das localidades acima mencionados vêm sofrendo os transtornos enfrentados por eles com péssimas condições em que se encontram as ruas com muitos buracos, lamas, poeira, dificultando o acesso das pessoas e veículos que ali transitam. Entendendo, portanto, justificada a presente indicação, aguardo de Sua Excelência, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo. Indicação de número 89. José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine, junto à secretaria competente, a implantação de iluminação pública na estrada Monte Sinai, no bairro Toca do Lobo, neste distrito. A indicação acima mencionada tem por objetivo dar mais conforto e segurança às pessoas que por ali circulam, principalmente no horário noturno. Entendendo, portanto, justificada a presente proposição, espero do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo. Indicação de número 90. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador, no uso das suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a necessidade urgente de se realizar a limpeza geral, capina e roçada das vias de acesso ao bairro Santanésio, avenidas Darcy Vargas e Heloísa Beatriz Figueira, bem como a estrada de acesso à Lagoa do Toco, Fazendinha e Gramadão, em Santanésia. Nessa época do ano, a vegetação cresce com mais rapidez, fazendo-se necessária a intervenção urgente das equipes de limpeza, pois a vegetação está tirando a visibilidade dos motoristas, colocando em risco a integridade física dos motoristas e pedestres, além do mau aspecto visual. Face ao exposto, aguardamos do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências no sentido do pronto atendimento a este justo reclamo. Sala das Sessões, 25 de março de 2014, assina Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação de número 91. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente para que seja providenciada a colocação de quebra-molas nas ruas de Santanésia, sendo 2 na Avenida Luísa Beatriz Figueira, em frente ao número 126 e 188, e 2 na Rua Nilo Peçanha, descida do Hotel Colonial, e 2 na Rua Alberto Paiva. Por serem essas ruas muito movimentadas, principalmente por crianças, e devido à proximidade de 3 colégios, faz-se necessária a colocação dos quebra-molas nos referidos locais, pois alguns motoristas irresponsáveis não respeitam os limites de velocidade e põem em risco a vida dos transeuntes, principalmente crianças e idosos, causando grande preocupação aos moradores daquela localidade. Face ao exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito municipal o atendimento com a urgência que se faz necessária à presente reivindicação. Sala das Sessões, 25 de março, assina Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Moção de número 6, ano 2014. Charles Torres Dias, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, ouvido o douto plenário, moção de aplausos ao vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão,
ao deputado estadual Gustavo Tutuca, ao prefeito municipal Luiz Antônio da Silva Neves, ao ex-prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira e à senhora Maria Helena Cautieiro Horta Jardim, ao secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia, Osni Augusto de Souza Silva, pelos 10 anos de sucesso do projeto Piraí Digital. Com reconhecimento dos esforços enviados pelo vice-governador Luiz Fernando Pezão, envolvendo o apoio maciço do governo federal, quando disse que desejava para o seu município uma BMW e não um veículo qualquer, referindo-se ao avanço do projeto Piraí Digital. Com reconhecimento ao trabalho primoroso e dedicação incansável do deputado estadual Gustavo Tutuca, na ocasião da implantação do projeto, e ao empenho e seriedade do Poder Executivo, com a respectiva secretaria, pela continuidade, manutenção, ampliação deste projeto, que levou a cidade de Piraí ao destaque mundial, como uma das primeiras cidades do mundo a se tornar digital, permitindo seu crescimento, proporcionando uma educação de alto rendimento nas escolas municipais e aumentando a autoestima dos munícipes, que conseguem acessar e se conectar ao mundo utilizando a internet. Aplausos ainda a todos os que, direto ou indiretamente, estiveram e ainda se encontram envolvidos no referido projeto, proporcionando à população piauiense uma vida mais qualificada. Ante ao exposto, ouvido o doutor plenário e atendida às formalidades que se dê ciência às autoridades envolvidas no projeto Piraí Digital. Sala das Sessões, de 25 de março de 2014, assina o vereador Charles Torres Dias. Presidente, eu queria justificar a ausência do vereador Darley. Ele estava aqui na casa, mas ele recebeu uma ligação de urgência, problema de saúde na família dele. Ele teve que sair às pressas aqui, pediu para justificar. Justificado, vereador. Câmara Municipal de Volta Redonda. Senhor presidente, num ambiente dinâmico, precisamos aprimorar técnicas e atualizar conhecimentos, visando buscar soluções para atender às necessidades do nosso legislativo e, assim, atender aos anseios da sociedade. Venho, a Câmara Municipal de Volta Redonda adere ao Programa de Modernização Legislativa, considerado o maior programa de modernização e integração do Legislativo. Com a finalidade de dar prosseguimento na modernização do nosso Legislativo, vimos solicitar a Vossa Excelência um agendamento de uma visita para o dia 10 de abril do corrente, às 13 horas, com a finalidade de conhecermos os procedimentos relativos ao processo legislativo operacionalizado no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL, desta Casa Legislativa. E, através dessa visita, conhecer a funcionalidade técnica desse sistema. Na expectativa do aceite à nossa solicitação, antecipamos nossos agradecimentos e aproveitamos o ensejo para parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho ímpar que desenvolve nesta Casa Legislativa. Reiteramos nossos protestos de alta estima e consideração. Atenciosamente, Washington Tadeu Granato Costa, presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda. Coloque em discussão e votação única a moção número... Está sem número aqui? Número 6/2004, do vereador Charles Torres Dias, apresentando aplausos às autoridades e servidores responsáveis pelo sucesso de 10 anos do Piraí Digital. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, os companheiros, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, gente, no próximo dia 30 de março, vamos comemorar 50 anos de um golpe militar que mudou profundamente a história política desse país. Em março, houve um golpe militar
foi uma coisa toda engenhada pelos norte-americanos, através de um organismo de inteligência que eles têm lá, que é a CIA, a Central de Inteligência dos Americanos. Eles levaram alguns militares aqui do Brasil, treinaram eles como eram as práticas de torturas para poder alienar e causar o golpe militar e começar a perseguir as pessoas que eram contrárias ao sistema político que eles queriam implementar. Houve o golpe militar e impulsou em abril Humberto de Alencar Castelo Branco, um general cearense, e que tinha a intenção de, logo depois de botar o país em uma certa ordem, teve até o apoio da própria população, ele queria devolver o país às autoridades civis. Isso não foi possível. Um período negro que vem nos bastidores dos militares, lá nos idos de 1967, um outro avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, se choca no ar com o avião do presidente, general Humberto de Alencar Castelo Branco, veio tirar a vida do general. Aí assume Arthur da Costa e Silva, um outro general também, e que teve um problema sério de saúde, depois ele teve um problema cerebral, assume uma junta militar lá. Esse homem praticamente morto, aparece uma série de atos institucionais assinados por ele, e ele em coma num leito de hospital, fizeram validar aí o período mais triste da história brasileira, que foi o ato institucional número 5, caçando, fechando o Congresso, caçando direito de diversas pessoas, e vidas eram ceifadas praticamente a todo momento. Bastava que tivesse uma oposição, eles dizimavam essa pessoa. Um caso bem exemplar disso foi o Rubens Paiva, que até hoje nem o cadáver desse homem eles encontraram. E, seguindo esse tipo de procedimento, logo depois veio Garrastazu Médici, Emílio Garrastazu Médici, também no período da Copa de 70, e até eles usavam o futebol para cobertar uma série de fatos. Falam até que ele tirou o Saldanha e fez convocar o Dario lá para ir para a Copa do México. E ele continuou interferindo na vida do nosso país aqui, com o apoio dos militares lá que eram da CIA, do Exército Americano. Logo depois veio Ernesto Geisel. Então até foi um período que eu tive no Exército, eu servi na academia em Resende, e a gente via como eram as instruções que eles passavam para a gente, daquele período muito triste, muito duro, que eles perseguiam as pessoas que realmente se rebelavam contra o sistema. Haviam vários delatores em todos os organismos, da PCdoB, dos partidos políticos. Grande parte dos partidos eram bipartidarismo. Tinha o PMDB, que antigamente chamava MDB, tinha a Arena, e era o sistema que mantinha os militares aí mandando nesse país. O Geisel foi um período muito triste, ele realmente tirou grande parte de vida das pessoas. Eram ali nesse DOI-CODE, no batalhão do Exército que tinha na rua Barão de Mesquita, outros órgãos lá em São Paulo, que tirou Vladimir Herzog, era um jornalista, apareceu enforcado lá, e eles falavam que era suicídio, mas na realidade está provado que não foi. Ali, o Geisel logo depois. E aí tem até uma história assim, importantíssima. Quem atuava nos bastidores durante todo esse período de 21 anos da ditadura militar era um general que não aparecia para a imprensa. Todos os documentos dele eram carimbados: confidencial, secreto, ultra secreto. Golberido Couto e Silva. Ele que era o grande mentor de tudo isso. E o que a gente viu depois foi o atentado do Rio Centro. Quando Figueiredo entrou, já era para determinar a anistia a grande parte daquelas pessoas que tinham sido expulsas do Brasil, e também era para completar a democracia, entregando ao povo, aos civis, o comando da nação. Ali houve uma série de atos de rebeldia dentro do Exército, principalmente aqui no primeiro Exército, que era no Rio de Janeiro, e houve aquele atentado do Rio Centro, que era para provocar o fechamento dessa abertura política. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro,
aquela bomba estourou dentro daquele automóvel do Puma, matou um sargento, o outro ficou todo aleijado, um outro foi promovido mais tarde, e aquilo se tentou abafar aquilo de todas as formas. Mas aquilo era um atentado contra a abertura política para que retrocedesse o sistema e continuasse os militares no poder. E aí o Figueiredo, cheio de problemas de saúde, cheio de problemas dentro do governo, o Figueiredo conseguiu fazer a tal da eleição indireta, que era em 84. Teve as diretas já, a emenda do Dante de Oliveira, não conseguimos a aprovação dessa emenda lá no Congresso Nacional, e veio uma eleição indireta, que acabou sendo eleito Tancredo Neves. E o Tancredo, infelizmente, tem nos bastidores aí que não foi bem uma doença, foi alguma coisa lá provocada por alguém mal intencionado lá que tirou a vida dele. Ele não assumiu, e veio um cara que atuava dentro do regime militar, que era o Zé Sarney. Acabou assumindo, porque o Tancredo faleceu dia 21 de abril lá, antes da posse, e aí aconteceu aquele governo realmente que veio aí com uma série de problemas, aumento de tempo de mandato, passaram para 5 anos, negociou um monte de concessão de rádios e jornais pelo Brasil afora. E logo depois veio o nosso Collor de Mello, que deu o impeachment lá, que foi o homem que era o caçador de Marajás e que tinha realmente todo o ímpeto para mudar esse Brasil, para botar o Brasil realmente para frente, e acabou não concluindo o mandato. Ele acabou renunciando e teve lá aquela sessão do impeachment, e o Itamar Franco veio concluir o mandato dele. Itamar Franco, mineiro, muito inteligente, acabou realmente cometendo algumas insanidades aí, mas terminou o mandato e acabou vindo a eleição depois de Fernando Henrique Cardoso. Em cima daquele plano real, em 94, veio eleito o Fernando Henrique Cardoso, que perdurou por 2 mandatos, né? Começou em 94 até 98, depois de 98 2002. Aí o Fernando Henrique Cardoso, uma das coisas que ele fez foi ajudar a dilapidar o patrimônio da nação brasileira. Vendeu quase tudo, só não vendeu mais porque não deu tempo. A intenção dele, até a gente fala muito da Petrobras aí hoje, era vender a Petrobras, vender todo o sistema elétrico, vender a Caixa Econômica, Banco do Brasil, era para acabar com tudo. O Brasil hoje era para estar entregue realmente às multinacionais estrangeiras aí. Mas ele não conseguiu esse intento, tendo em vista que depois, em 2002, veio um torneiro mecânico aí lá de Garanhuns, Pernambuco, Lula, aí acabou ganhando o governo, conseguiu fazer uma transição, porque ele não teve nem muito à esquerda, nem colado à direita, ele fez um governo de transição, conseguiu manter esse país aí por 2 mandatos, e ainda reelegeu depois a sucessora, que é a Dilma Rousseff, que está aí agora pleiteando uma reeleição com muitas denúncias aí de bastidores. O negócio não vai ser fácil, não. E isso a gente fica observando, que o Brasil é muito fato, é muita denúncia, é realmente um país rico em dossiês, em absurdos aí que a gente vê de corrupção, uma coisa astronômica. Eu, honestamente, que um país que, como o Brasil, só resiste mesmo porque ele é rico demais, que senão não teria como um país resistir a tanto escândalo igual a gente tem visto nos últimos tempos. Eu acho que devido à influência da imprensa, mostra mais as coisas, porque eu me lembro que no período militar, se ia lá no estrangeiro pegar um dinheiro, a comissão não vinha no Brasil, não. Ela ia direto para um banco na Suíça por uma conta carimbada através de uma senha. Nem o nome do cara aparecia. Era uma senha que você tinha, que acessava num banco na Suíça, que você sabia os milhões que, em vez de vir para o Brasil, ia direto para um banco na Suíça. Então, num sistema codificado que não parecia nem quem era o dono daquele dinheiro. Por isso que Paulo Maluf está aí até hoje, diz que ninguém prova nada contra ele. O dinheiro não vinha no país. Ia lá, negociava o dinheiro que ia vir, a parte da comissão já ia direto para um banco na Suíça para beneficiar um grupo de parlamentares. Hoje faz esse negócio aqui nas campanhas políticas, com as empreiteiras brasileiras, com as grandes obras. Então tem ali onde hoje a gente vê muito na prestação de serviço, onde a gente vê uma supervia, tem lá Camargo Correia, Norberto Odebrecht, linha amarela é a OAS, que era de um genro do seu Antônio Carlos Magalhães. 1 minuto, vereador. Teve um problema sério lá daquela construção do Fórum de São Paulo,
Nicolau de Santos Neto, presidente do TRT de São Paulo, levou 178 milhões de reais como propina para poder comprar os carrões e as coisas lindas que ele tem lá. Hoje ele cumpre pena domiciliar. Só naquela época, na construção da sede do Fórum Regional lá em São Paulo, aquele Luiz Estevão, que era senador da República em Brasília, quantos milhões aquele homem tirou a máfia dos anões do orçamento que a gente viu lá, que o João Alves, aquele baixinho, falou que ganhou 33 vezes na loteria. Aquilo ali foi um dos absurdos que a gente viu dentro do Congresso Nacional, da Comissão de Orçamento. Zé Carlos dos Santos fabricava um monte de emendas lá fraudulentas e o cara, para lavar o dinheiro, falava que acertava na loteria. Então esse país realmente é escândalo atrás de escândalo, é uma coisa absurda. A gente não suporta ver tanto escândalo nesse país. E a ditadura militar cometeu mais uma insanidade que foi um dos absurdos. A ditadura militar, a partir do momento que ela prendia, bota preso político junto com o preso comum, gerou esses absurdos. A gente vê hoje o Comando Vermelho, a gente vê lá o PCC em São Paulo, dominando o país, aí, cometendo essas agressões absurdas. Nós estamos vendo no Rio de Janeiro, hoje em Polvorosa, pedindo auxílio às Forças Armadas, pedindo auxílio à Força Nacional, para tentar ver se consegue botar a casa em ordem. Isso foi resultado da ditadura militar, que os militares pegavam e incluíam no mesmo presídio o preso comum junto com o preso político. O preso político super inteligente começou a ensinar os caras como se organizar. Hoje os caras têm o domínio de um tráfico de droga, dos bandidos, através de um presídio federal, através de um presídio de Bangu. Como é que pode um absurdo desse? Foi o resultado de uma gestão terrível, de um período negro de 21 anos da ditadura militar. Um dos absurdos que os militares cometeram. E aí a gente vê algumas Tempo coisas... encerrado, vereador. O Rio de Janeiro vem passando, esse problema sério, igual o incêndio da UPP lá de Manguinhos. Isso aí realmente é uma questão muito triste no coração da gente, ver o nosso povo ser dominado por comandos vermelhos e outras bandidagens mais. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 4/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece auxílio para os profissionais do programa Mais Médicos. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Presidente, eu gostaria de deixar aqui um comentário a respeito do assunto. Mais uma vez, registrar que, da minha parte, há uma grande indignação no que diz respeito ao projeto. A proposta encaminhada a essa casa pelo Executivo não é o problema em si. Nós sabemos que esses profissionais carecem de recursos para se manterem. Precisam comer, precisam dormir. Sabemos disso e entendo eu que essa casa dará o apoio necessário para que isso aconteça. Até porque são profissionais que vieram para nos ajudar, para colaborar com essa falta de mão de obra, com essa demanda reprimida que existe hoje por mão de obra no país. De qualquer forma, eu não posso deixar mais uma vez de registrar aqui toda a minha frustração para com os caminhos, para com os desmandos, para com a postura do governo Dilma, do governo que hoje se propõe, aceita, se submete aos caprichos, às vontades do presidente Raul Chaves, irmão Castro, irmão do Fidel. Eles realmente conseguiram fazer com que o Brasil se tornasse conivente e coparticipativo nesse desmando. Então eu deixo aqui o meu registro, quero deixar bem evidenciado de que eu não concordo com a forma que foram contratados esses profissionais de Cuba. Falei ontem aqui, inclusive, quanto ao desrespeito, inclusive, do governo Dilma para com as nossas leis, para com a CLT e para com a nossa Constituição, onde todos temos o direito ao trabalho, todos somos livres, garantidos por Constituição, e temos o direito de receber o que é direito e o que consta na CLT, na consolidação das leis trabalhistas desse país. Então, eu não comungo e quero novamente deixar registrado aqui a minha posição de repúdio a essa vergonha que o governo Dilma nos faz passar. Registrado, vereador. Então, os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado.
Coloca em discussão e votação única o requerimento 32/2014 do vereador José Paulo de Carvalho, o Russo, solicitando o DR a construção de quebra-molas na rua Santos Dumont, próximo ao cemitério, e a pintura de faixa de pedestre localizada à frente à escada da capela mortuária neste município. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Presidente, acabamos de aprovar aqui um auxílio que foi encaminhado pelo nosso executivo para que ajude, uma ajuda de custo aí para o programa Mais Médico. É para um cubano e um argentino que foi encomendado pelo sistema do Mais Médico e que o Ministério da Saúde determinou para esse município. Eu gostaria de lembrar aos meus pares, nós estamos chegando já ao mês de maio. E em 30 de abril vai fechar o INPC, que é o valor que faz-se a medição do que deu a inflação do período de um ano, de 1º de maio a 30 de abril. E eu tenho observado, por exemplo, uma certa inércia do nosso Poder Executivo. Para mandar uma mensagem aqui de um auxílio também, eu tive em Pinheiral e trouxe de lá uma revista que faz assim, prestação de conta do governo no ano 2013, e vem ali bem claro que os servidores lá têm R$200 mensais de ajuda à alimentação. É uma cesta básica que ele dá como auxílio em dinheiro, vem no contra-cheque, para ajudar todos os trabalhadores daquele município. E até a gente fica feliz porque Pinheiral tem uma particularidade que eu acho muito bacana, que Pinheiral era um distrito de Piraí, emancipou, e hoje a gente está vendo lá, eu vou trazer a revista para os meus pares aqui, dar uma olhada na próxima sessão, foi um esquecimento da minha parte, eu não trouxe, para mostrar para vocês alguns compromissos que a gente vê ali, que eu estou muito contente de ver a administração lá, valorizando o servidor público. Então, lá no item 9 da nossa cartilha do programa de governo, veio muito claro ali a valorização do servidor público, e eu não tenho visto isso. Então, eu faço essa crítica, acredito que um poder executivo democrático vai ouvir isso e vai assimilar para a gente estar estudando uma fórmula. Já estamos muito próximos do dia 1º de maio, a gente chega agora na semana que vem, vai faltar apenas um mês para a gente ter o 1º de maio, que eu até fiz uma proposta aqui a essa casa para que passe a database dos servidores aqui, que passe a ser 1º de janeiro, para coincidir com o aumento do salário mínimo, que foi antecipado, que dá um ganho razoável. Se a gente pegasse a parte, por exemplo, que vai trabalhar dentro da parte orçamentária, a gente conseguisse trazer esse reajuste salarial para 1º de dezembro, até para você, acho que ajudar na parte de planejamento do orçamento seria melhor, 1º de janeiro, fechando em 31 de dezembro. Então eu fiz um pedido para que se antecipasse a database e estou bastante preocupado, porque o município hoje, a gente tem aí os nossos poderes que estão envolvidos com essa parte do RH, que é os recursos humanos que hoje trabalham no nosso município, e eu tenho visto que realmente todo o crescimento que nós vivemos não foi repartido de maneira correta para atender bem esses trabalhadores aí que estão dando sangue aí o tempo todo para ajudar o município. Então eu fico votando a favor, seja para o trabalhador, eu estou sempre favorável ao trabalhador, tivemos lá o plano de cargo e salário do magistério, nós votamos aqui em matéria de urgência, e precisa do plano de cargo e salário para todos os servidores desse município. Estamos tendo aí o concurso público, já foi autorizado por essa casa, a criação da função do agente comunitário de saúde, já fizemos aí a adequação lá no plano de carreira, lá dentro da área da saúde, a inscrição está aberta, veio aqui o plano do magistério, votamos em regime de urgência para ajudar, e o que vier para os nossos servidores, nós estamos aqui pronto a estudar. Essa casa aqui também vai implantar um plano de cargo e salário, o IBAN deve estar terminando esses trabalhos aí. Então, sem dúvida que eu fico numa preocupação enorme de o Poder Executivo encaminhar essa casa o quanto mais rápido, em matéria de orçamento, em matéria de gasto público, a mensagem no artigo 51 do
da nossa lei orgânica diz que tem que partir do Executivo. Então, nós estamos aqui prontos a receber essa mensagem, que eu acho que já deve estar sendo elaborada, porque nós estamos muito próximos aí já do dia 1º de maio, e aonde os servidores precisam de uma definição como é que vai ficar a situação salarial desses trabalhadores. Então, eu acho que precisa realmente um plano de carga e salário para a valorização desses servidores. Precisa um investimento mais na educação. Eu sempre pedi aqui a condução para que esses companheiros nossos que precisam fazer um 3º grau possam deslocar aqui fora do nosso município para poder estar fazendo uma universidade. Pedi também que pudesse disponibilizar ônibus, bolsas de estudo para poder valorizar aqueles que querem fazer um curso profissionalizante e fazer a parte do ensino técnico aí de 2º grau. Eu acho da maior importância. E precisa realmente colocar os ônibus. Eu nasci no município, ali colado do Rio Claro, que na realidade já tem hoje, eu conversei com o prefeito Raul Machado, ele disponibiliza 5 ônibus para poder transportar o pessoal que vai fazer o nível superior e mais o pessoal de curso técnico. Então a gente precisa realmente estar vendo essa possibilidade. O município de Piraí é um município que tem essa capacidade, tem, graças a Deus, uma ótima arrecadação, precisa realmente olhar com bons olhos para os servidores e a valorização desses estudantes que precisam realmente fazer um curso profissionalizante. Proporcionar ônibus e um número de bolsa de estudo para que ele possa fazer um ensino técnico profissionalizante de 2º grau lá em Volta Redonda ou em Barra Mansa, ou até Barra do Piraí, aqui, que tem uma boa escola ali, a Medianeiro, Cândido Mendes, tem cursos profissionalizantes de alto nível. Então, eu estou fazendo esse pedido, estou insistindo nisso. Eu acho que o nosso executivo, a gente vê que precisa estar valorizando o nosso material humano, que é o melhor que nós temos nesse município. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu queria começar fazendo um comentário aqui. O nobre Alzemiro, como sempre, engrandece muito aos debates nessa casa, com as suas colocações, opiniões e conhecimento. Ontem eu dei início aqui, eu falei a respeito de um período, né, da nossa história, mas falando de 84 para cá, narrando alguns fatos importantes. E até chegar ao tema atual, o assunto atual, que era a Petrobras, né, o que vem acontecendo aí com a Petrobras. Mas o nobre vereador foi além. O nobre vereador se utilizou aqui do seu tempo, dos seus 10 minutos, 11 minutos, né, presidente? E nos deu uma aula de história, né? Buscou lá no passado, iniciou lá pelos anos de 64, quando a época da ditadura se iniciou, e colocou aqui o nome de algumas figuras, né, que foram extremamente importantes dentro desse contexto, dentro dessa história. Eu me lembro, há muitos anos atrás, garoto ainda, assistindo a um programa de televisão, o Juca Chaves, o humorista Juca Chaves, foi fazer parte de um quadro, e nesse quadro ele perguntavam algumas coisas a ele e ele fazia outros comentários livremente, né? E fazia piadas, obviamente. Dentre elas, ele fez uma pergunta ao público que o assistia ali naquele auditório e também a todos que o assistiam pela televisão. Ele perguntou: como se mede um burro? E ninguém soube responder. A plateia que ele estava, obviamente que talvez, possivelmente, alguém em casa tivesse a resposta, mas ele não saberia. Mas ali naquele auditório ninguém sabia. E ele então respondeu: um burro mede-se de trás para frente. Com isso, ele ficou impedido de participar de programas de televisão e rádio durante um bom período. Não chegou a ser expulso do país, mas ficou impedido de participar de programas de TV. Eu fiz aqui uma moção onde a gente simplesmente traduz o sentimento que temos aqui de gratidão por aqueles que acreditam, né, e que fazem a diferença no que diz respeito à administração pública. São muitas as falhas, algumas delas recorrentes,
Isso nos faz, inclusive, de até certo ponto, estabelecer um tom aqui, uma conversa, um tom de retórica nas coisas, né? Nós nos tornamos repetitivos muitas das vezes. Mas devemos valorizar e parabenizar, reconhecer o que de bom é feito. No caso, o programa Piraí Digital, com todas as suas falhas, com todas as suas carências que ainda existem, cabe ressaltar, ele é um sucesso. Aqueles que não conseguem perceber e entender isso, realmente o fazem por vontade própria, por má vontade, por não querer perceber o quanto isso tem sido importante para o desenvolvimento do nosso município, dos nossos filhos, dos nossos alunos, né, da nossa rede escolar. Quiséramos nós que esse programa fosse adotado no mundo inteiro, para que todos os jovens pudessem, todas as crianças, a partir dos 5, 6, 7 anos de idade, né, estabelecido essa idade, eu não saberia aqui afirmar qual seria a melhor para se iniciar, mas os educadores sabem, com certeza, para que todos pudessem ter acesso livre à informação. Eu acho que, dessa forma, essas crianças, esses jovens, esses adultos futuros, com certeza teriam uma formação diferente da que temos hoje. O acesso à informação é tudo. Eu faço parte de um grupo de trabalho, eu sou um dos responsáveis pela gestão da qualidade na minha empresa. E é uma empresa com cerca de 800 funcionários. E a gente está sempre debatendo alguns temas em busca, né, de soluções para os problemas que se apresentam no dia a dia, no cotidiano da empresa. E um tema que a gente está sempre discutindo, sempre debatendo, é a comunicação. Ela é fundamental para que você tenha sucesso. Nós não podemos, nobre vereador Alzimiro, ter medo da imprensa, né, como alguns têm. O senhor comentou aqui sobre o ladrão lá, o baixinho lá, o anão, lá do orçamento. Ele é um homem abençoado. Ele foi um homem abençoado. Ele ganhou 33 vezes na loteria. E foi essa a resposta que ele deu. Eu sou um homem abençoado. Eu ganhei 33 vezes. Quer dizer, na verdade, é um canalha, um picareta, né, que ainda usa Deus, né, diz que foi abençoado para poder ganhar. Então, a época, a imprensa ainda, nobre vereador, ela já fazia o seu papel, como sempre o fez, mas ela não conseguia atingir na velocidade que atinge hoje as massas. Né? O advento da internet fez com que isso mudasse, esse quadro mudou. Então, tudo é muito rápido hoje, né? O que acontece, a gente sabe em minutos, né? Em segundos. O que acontece na China, né? Centenas de milhares de quilômetros daqui, nós sabemos. 10 segundos, até menos. Em fração de segundos, hoje, a velocidade de transmissão é muito grande. Então, o poder da comunicação, da informação, é algo que não pode ser ignorado. E a internet, o Piraí Digital, está aí para isso, para mostrar isso, para fazer parte desse processo, para servir de exemplo. Né? O que não nos coloca, né? O quadro hoje é positivo, mas nós precisamos melhorar, precisamos continuar cobrando, pedir para que haja uma extensão para os locais que ainda não são assistidos, para que eles possam efetivamente serem assistidos e todos nós possamos, então, ter acesso. E, para fechar o quadro aqui da minha explicação pessoal, essa questão, nobre vereador Alzimiro, quando eu falo, comento a respeito, quando eu levanto os comentários aqui, sei que o senhor é ligado ao partido do PT e eu não faço referências ao partido. Eu, particularmente, se pudesse ser vereador sem ter partido, seria. Eu acho que nós não podemos ficar presos a siglas. Nós temos que estar presos a ideias. Né? Nós temos que ter ideias, nós temos que acreditar nas coisas e ter postura. Agir de acordo com a nossa razão, né? Com a nossa índole, com o nosso caráter. É isso que a gente tem que falar. Nós não podemos ficar presos a partidos. Então, os comentários que fiz em relação a Dilma, ela deve ser dividida com o Lula também, porque o Lula incentivou, estimulou isso, essa ligação com Fidel Castro, com aquele louco do Hugo Chávez, que já morreu, e deixou um outro louco, que é o Maduro. É outro louco. Estão destruindo os seus países. Cuba já foi destruída há muito tempo. E a Venezuela está sendo destruída, dizimada, o seu povo, coitado, sem ação. O único caminho que resta à Venezuela, a continuar desse jeito, será a guerra civil, para que eles possam retomar o seu direito à liberdade. Então, isso é muito triste, nós colaboramos com isso. Nosso governo colaborou em muito. Nós fomos construir uma refinaria na Venezuela, onde nós já enfiamos bilhões de reais, ela não está pronta. Começamos
8, 7 anos atrás, a Venezuela não colocou um centavo ainda do que foi acordado, do que foi contratado. Só o Brasil colocou dinheiro. E ela não está pronta. E quando ela estiver pronta, não será nossa. Será da Venezuela. Então são coisas que, infelizmente, vereador Alzimiro, não falo aqui do partido, eu falo das ações políticas irresponsáveis e permitidas pelo Congresso e pelo Senado. Eles dificultam, mas eles negociam. Quando chega lá na ponta, eles trocam. Fez o Eduardo Cunha agora, fez a dona Dilma sofrer. Ainda hoje o novo vereador, o Mário Hermínio, brincava, né, que a Dilma disse que o PMDB só me dá alegrias. Depois de todo o sofrimento, porque o Eduardo Cunha obrigou a ela a negociar. Ele conseguiu reunir quase 200 deputados, criou um blocão e disse: eu quero cargo, eu quero ministério, quero diretorias. É assim que funciona, novo vereador Alzimiro. Infelizmente, nós ontem falamos sobre isso aqui, estamos retomando o assunto hoje, né, e eu acho que nós deveríamos, se possível fosse, fazer com que nós pudéssemos ser ouvidos em todo o Brasil. Acredito eu que outros, né, comentem, falem, até com mais competência do que nós, novo vereador. Mas seria bom que a gente conseguisse fazer com que todos ouvissem isso, para que a gente não eleja mais essa corja, para que a gente possa escolher, e escolher bem os nossos representantes. Nós somos pequenos. O nosso quadro aqui, nós somos muito importantes quando eles precisam se eleger. O vereador é a base de um deputado, principalmente o deputado estadual. Que o federal, ele se junta com o estadual faz o trabalho de base da formiguinha, e nós, então, que fazemos o trabalho aqui para eles. Nós precisamos ter responsabilidade também, e pedir aos nossos colaboradores, aos nossos eleitores, que o façam também, que tenham responsabilidade, para a gente mudar esse quadro, selecionar esses deputados, esses senadores que vão nos representar, os nossos governantes como um todo. Isso sim vai fazer com que haja uma diferença nesse quadro sociopolítico econômico. A continuar do jeito que está, se nós continuarmos votando como votamos, nós não vamos mudar isso, vereador Alzimiro. Infelizmente, nós tivemos a marcha aí desses loucos aí querendo a volta da ditadura, que não sabem o que é a ditadura, o que foi a ditadura, esse quadro que o senhor pintou aqui, que o senhor muito bem narrou, traduziu aqui, né? São fatos que o senhor apresentou aqui. Muitos não conhecem, não conheceram. Então é fácil chegar, nós queremos, porque está uma bagunça, os políticos todos são ladrões, vamos trazer os militares de volta. Os militares também fizeram horrores. O Brasil criou, o grau de endividamento do Brasil, ele explodiu nos anos 70. Grandes obras foram contratadas nesse país e nenhuma delas foi executada. A Transamazônica até hoje não está pronta. Foi contratada lá dentro do governo militar. Quantos e quantos enriqueceram? Se os senhores não conhecem, vocês conhecem o Eike Batista, ou Ike Batista, como queiram. Mas os senhores conheceram o pai, o Eliseu Padilha? Foi ministro. Ele mapeou esse Brasil todo. Ele comprou as áreas, as terras, outras ele grilou, aonde existia riqueza, onde existia minério. Vocês acham que o Ike, essa história de que ele era um vendedor nos Estados Unidos, aí veio para o Brasil, montou uma empresinha, isso é conto da carochinha. Estava tudo pronto. Só não apareceu com Eliseu Padilha, apareceu com o filho. O Golbery, nobre vereador Alzimiro, era sócio dele, do Eliseu Padilha. A família do Golbery colhe frutos até hoje de todo esse movimento que foi criado, que foi gerado à época. Então, senhores, como falado aqui ontem, vou repetir, o Brasil só não quebra, só não quebrou ainda, porque é muito bom, porque é muito rico, e o nosso povo muito pacífico. Boa noite. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. A gente cada dia vai aprendendo mais e nós temos que
dar as mãos mesmo sempre, porque senão nós estamos perdidos aqui no final da fila, e nós vereadores somos considerados final da fila dos políticos, é claro, né? Eu vou falar de uma indicação que eu fiz, primeiramente, uma iluminação pública na estrada Monte Sinai, Toca do Lobo. Novamente, nós estamos falando da Light aqui, iluminação pública, que se fala mais nesse plenário aqui, é SEDAI, Dutra e Light. Mas vamos continuar batendo na tecla, quem sabe na pedra, quem sabe a gente consegue arrebentar uns pedacinhos de vez em quando, né? Não podemos desistir. E outra é pavimentação na rua João Brito, que é lá em Rosal, que liga a estação da Light lá no Produto da Roça e que dá acesso ao posto Quatro Irmãos. Todos os munícipes de Arrozal que querem abastecer o carro, ou eles saem pela Dutra no asfalto e retornam lá em Volta Redonda e voltam para abastecer o carro, ou tem que passar pela rua ali, muito buraco, destruindo todo o seu carro. Então fica difícil saber qual que gasta mais, destruindo o carro no buraco ou dando uma volta em Volta Redonda para poder abastecer no posto Quatro Irmãos. E também na rua Vista Alegre, que é atrás do posto Vista Alegre ali, sentido Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, que é um buraco lá que não tem como o carro descer lá se estiver chovendo. E é um pedaço tão curto de rua que é tão fácil de resolver, a meu modo de ver, né? De repente o que eu acho fácil não é tão fácil assim. E comentando também sobre a indicação do Ladeira, essas faixas de pedestre nessa rodovia aqui, eu acho que só falta boa vontade, Ladeira. Eu já pedi em frente ao cemitério ontem, tem a PAI também que não tem a faixa de pedestre. E eu acho que é uma coisa tão fácil de resolver. O Dr. Paulo, tenho certeza, o Dr. Paulo DR é uma pessoa maleável, uma gente boa. E uma conversa com o nosso secretário, diretamente com ele, sem muita burocracia, eu acredito até que resolveria isso aí. Não sei se falta tempo, de repente, um entrosamento, uma boa vontade, sei lá. Deve faltar alguma coisa que não precisaria essa burocracia toda de ter que ficar pedindo aqui em público e tendo esse monte de trabalho aí. E a indicação que o Flávio fez sobre a municipalização dessa rodovia nesse trecho aqui. Eu acho que isso é quase impossível, Flávio. Mesmo que aconteça isso, Piraí é uma cidade assim, falada, velha, que foi criando casas nas margens da rodovia, hoje não tem espaço. Não tem um espaço físico ali para recuar e fazer um acostamento ali. Porque se faz o acostamento, com o fluxo de carro aumentando a cada dia, vai acontecer o quê? Vai dar vários acidentes ali, vai bater. Infelizmente, eu acho que é um problema crônico esse pedaço aqui. Não tem cura, vamos dizer assim, não tem cura, não tem como arrumar. Vai ter que ter quebra-mola um em cima do outro aqui, para as pessoas não correrem, para nós convivermos com isso aí, porque de um lado é água, do outro é morro, quase que impossível arrumar isso aí, mas quem sabe acontece isso aí, a gente dá uma sorte. Vou aproveitar um pouquinho da palavra do Charles e do Alzimiro. O Charles tem razão quando fala, Alzimiro, a gente vem candidato a vereador, igual eu fui, a gente pensa de uma maneira, acha que as coisas funcionam de uma maneira, quando a gente chega aqui a gente vê que é totalmente diferente. E são professores iguais a você aí que fazem engrandecer essa casa aí. Eu me orgulho muito de estar ao seu lado a cada dia aí, porque cada dia a gente vai aprendendo mais. Um dia, quem sabe, eu aproximo mais da sua capacidade. Você estava falando aí da data base, do aumento dos funcionários públicos, está quase chegando. Acredito eu que não vai ter um plano de cargo e salário, não deve ter tempo para isso. Mas eu sugeria o executivo, eu sugiro ao executivo que, ao invés de ficar dando um aumento percentual a cada um, porque quem ganha R$700, se aumentar 5%, dá R$35 de aumento, isso pouco vai fazer diferença. E não acredito que vai ser mais do que isso. Mas quem ganha 11 mil, vai ter 500
550 reais de aumento. Que juntasse esse bolo todo, essa fatia toda, e dividisse em partes iguais, pelo menos. Que ao final de um ano, se eu não estiver enganado, isso incorpora no salário. Se isso fosse feito uns 3 anos seguidos, diminuiria bem essa distância que existe entre o mínimo e o máximo salário dos nossos servidores. Não resolveria totalmente, mas tenho certeza que melhoraria bastante para as pessoas que ganham menos. Mas isso a gente só pode sugerir, né? Não está nas nossas mãos. Vamos torcer para que seja feita de uma maneira que ajude a mais pessoas. Você também estava falando dos ônibus que poderia levar alunos para as faculdades. Nós temos ônibus bastante aqui, se não me engano, nós temos, acho que deve ter chegado aos 8 ônibus escolares do município, ônibus novos. E também acredito que a lei permite que isso aconteça. Não se toma atitude, não se faz atitude nenhuma para que isso aconteça, e a gente cai naquela ali que o Charles falou, da vergonha que é escravizar, ajudar a escravizar os cubanos. Se o governo brasileiro investisse em estudo para medicina, daqui a 5, 6 anos nós não teríamos esse problema mais. Teríamos bastante médico aí que talvez fosse mais do que hoje foi contratado para ser explorado, e bem mais barato, podendo até receber parte de dia de volta dos estudantes, que com certeza quem não pode pagar abriria a mão de metade do seu salário aí, ou 1/3 do seu salário durante um tempo, para poder devolver esse dinheiro para o governo. Então não fazem as coisas porque não querem. A única saída para esse país, aliás para o mundo, é a educação. Se todos os governos investissem em educação, ainda que roubasse, ia chegar o tempo que não ia ter como mais roubar. As pessoas iam ser mais inteligentes, que as pessoas iam poder se impor mais, ter uma qualidade de vida melhor. Mas é por isso que só cria um Bolsa Família. Por quê? É uma parte importante, é um valor importante para quem precisa muito? Mesmo porque ele não tem outra saída, ele não tem como recorrer a outra coisa. Mas isso é miséria, isso é dar esmola em conta-gotas. Quer dizer, ninguém vai querer que as pessoas cresçam. Você acha que eu vou querer que as pessoas cresçam? Depois como é que eu vou ter voto deles? Então, enquanto estiverem na minha mão, eu faço o que eu quiser. Eu vou manusear do jeito que quero. É por isso que o Zé Sarney não sai do poder. Porque no estado dele, né, porque é dele o estado. Eles declararam isso há muito tempo e continua. Lá para você abrir uma padaria, que se for lá, se não tiver ordem deles, você não consegue fazer nada. Eles fazem isso. Mantém a miséria, por quê? Através da miséria eu mando. E obedece quem tem juízo. Então, o dia que esse país investir em educação, ainda que continue roubando, pode ter certeza que, em médio prazo, nós teremos solução para esse país. Mas enquanto tiver pessoas que só pensam neles e nos seus sucessores da família, nós vamos estar na mão disso aí, sempre aqui batendo aí, sempre falando, e não vai ser a ditadura ou a democracia que vai resolver, não. Nós vamos estar sempre refém desses canalhas, vamos dizer assim. Obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Gostaria de falar daqui, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores, público presente. Quanto à indicação que eu fiz, vereador Russo, pedindo a municipalização desse trecho, né, da RJ, juridicamente é possível. E a ideia, segundo até a Secretaria de Transporte, quando andei conversando com eles, é facilitar assim, o trabalho municipal nesse trecho, que no momento não pode ser feito pelo município, né, é estadual. E quanto ao estacionamento, conceder, né,
a permissão para uma pessoa parar ali, que hoje em dia, ela parando ali em certo trecho ali, ela pode ser multada, como já foi aí numa época aí. Hoje em dia acho que já melhorou isso aí, não estão pegando mais, estão pegando pesado não. Mas uma época aí, você parava ali, era multado. Então, a ideia é facilitar para o executivo fazer a manutenção, tipo o pedido que as pessoas sempre fazem aí, sobre faixa de pedestre, em frente a PAI, creche, sinalização também ali perto da rodoviária, que é um perigo, que o vereador Charles Torres sempre falou isso aí, há mais de 2 anos aí que eu venho acompanhando ele falando aí, sobre esse problema ali perto da rodoviária, né, vereador Charles? Que é um perigo constante ali, não tem uma sinalização, enfim, fazer uma modificação ali para corrigir aquele problema que tem ali. Então é isso, presidente. É só facilitar ali o trabalho do executivo, ou melhor, permitir que o executivo faça algum trabalho ali nesse trecho da RJ. Só isso, presidente. Obrigado. Aproveitando esse projeto que a gente acabou de votar em primeira discussão aqui, a da saúde, eu me lembrei de um requerimento que foi aprovado nessa casa, pedindo nome, cargos e salário dos servidores do hospital. Queria lembrar o executivo que já se passaram 30 dias e até hoje não veio a resposta. Vou fazer um novo ofício enviando para o presidente do hospital agora, diretamente, para ver se a gente tenha acesso a esses dados. Fazer sem compromisso, porque o ideal seria o prefeito nos responder, né? Mas como é de praxe no município, nesse mandato, a demora, a gente está reclamando disso há 1 ano já e há algum tempo aí, eu vou tentar direto também com o hospital, ver se a gente consegue esses dados. Sobre a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 31 de março, corrente ano, hora regimental.